Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis. Primeiro livro. Parte 2. Reis de Judá e Reis de Israel. Do capítulo 14, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 7. Por aquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, caiu doente. Jeroboão disse à sua mulher: Disfarça-te para que não reconheçam que és minha mulher e vai a Siló, onde está o profeta Aías, o qual me predisse que eu reinaria sobre este povo. Toma contigo 10 pães, bolos e um pote de mel e vai ter com ele. Ele te dirá o que vai acontecer com o menino. Assim fez a mulher de Jeroboão. Pôs-se a caminho de Siló e foi à casa de Aías. Este já não podia ver, porque a velhice lhe tinha obscurecido os olhos. Mas o Senhor disse-lhe: Eis que aí vem a mulher de Jeroboão para consultar-te a respeito de seu filho doente. Dir-lhe-ás isto e isto. Ao chegar, ela se fará passar por outra. Ouvindo o ruído dos seus passos ao entrar pela porta, Aías disse-lhe: Entra, mulher de Jeroboão, por que te queres fazer passar por outra? Tenho uma triste mensagem para ti. Vai e dize a Jeroboão: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Elevei-te do meio do povo para fazer de ti o príncipe de meu povo de Israel. Dividi o reino da casa de Davi para dar-te uma parte. Tu, porém, não seguiste o exemplo de meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e me seguia de todo o seu coração, fazendo sempre o que me era agradável. Fizeste os maiores males que todos os que te precederam, e chegaste até a fazer para ti deuses estranhos e figuras fundidas, provocando a minha ira. Lançaste-me para trás das costas. Por isso farei vir males maiores sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei de Israel toda a sua família, até o último dos varões, escravo ou livre. Varrerei a casa de Jeroboão como se varre o lixo, até que não fique mais nada. Todo membro da casa de Jeroboão que morrer na cidade será devorado pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. É o Senhor quem o diz. Volta, pois, para a tua casa. Logo que puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel o chorará e o sepultará, porque este será o único da família de Jeroboão que terá uma sepultura, visto ter sido o único desta família em quem o Senhor, Deus de Israel, encontrou algo de bom. O Senhor suscitará em Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. Mas que digo? Isso já acontece. O Senhor vai ferir Israel. Como o caniço é levado pelas águas, assim o Senhor os tirará dessa boa terra que ele deu aos seus pais e os dispersará para além do Eufrates, porque fabricaram para si ídolos que provocam a cólera do Senhor. O Senhor abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e arrastou também Israel ao seu pecado. A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Ao entrar em Terça, no momento em que entrava pela porta da casa, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, assim como o Senhor o predisse pelo seu servo, o profeta Aías. O resto das ações de Jeroboão, a história de suas campanhas e de seu governo, tudo isso está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. O seu reinado durou 22 anos. Depois disso, adormeceu com seus pais e seu filho, Nadab, sucedeu-lhe no trono. Reinado de Roboão de Judá.
de 930 a 913. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. O povo de Judá fez o mal diante do Senhor e com os seus pecados excitaram-lhe o zelo mais do que tinham feito os seus pais. Edificaram para si lugares altos, estelas e ídolos acerás sobre todas as colinas e debaixo de tudo que fosse árvore verde. Até prostitutas sagradas houve na terra. Imitaram todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sesaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e tomou os tesouros do templo do Senhor. Os do palácio real roubou tudo, até mesmo os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. Em sua substituição, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou aos chefes da guarda da porta do palácio real. Cada vez que o rei se dirigia ao templo do Senhor, os guardas levavam esses escudos, depois tornavam a colocá-los no corpo da guarda. O resto da história de Roboão e seus atos, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Jeroboão e Roboão estiveram continuamente em hostilidades. Roboão adormeceu com os seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. Seu filho Abião sucedeu-lhe no trono. Abião, rei de Judá, de 913 a 911. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abião tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como o de seu pai Davi. Todavia, o Senhor Deus, em atenção a Davi, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Deu-lhe um filho que lhe sucedeu e deixou subsistir Jerusalém, porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha jamais desviado em toda a sua vida de um só dos mandamentos que recebera, exceto o que se passou com Urias, o Hiteu. Houve hostilidades contínuas entre Roboão e Jeroboão durante toda a sua vida. O resto da história de Abião e seus atos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Abião e Jeroboão guerrearam também entre si. Depois disso, Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe no trono. Asa, rei de Judá, de 911 a 870. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Expulsou da terra as prostitutas sagradas e acabou com todos os ídolos que seus pais tinham feito. Além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe, Maaca, por ter feito essa vergonha de Aserá. Asa despedaçou esse ídolo e queimou-o no vale de Cedron. Embora não tenham desaparecido os lugares altos, o coração de Asa foi inteiramente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Pôs no templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, a prata, o ouro e os utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, guerrearam-se mutuamente durante toda a sua vida. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Asa, porém, tomando toda a prata e o ouro que restavam nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, pô-los nas mãos de seus servos, que enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Ezion, rei da Síria, que residia em Damasco, com esta mensagem: façamos aliança assim como foram aliados o teu pai e o meu.
mando-te um presente de prata e ouro e peço-te que rompas tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele cesse de me importunar. Ben-Hadad acedeu ao desejo do rei Asa, mandou seus generais contra as cidades de Israel e devastou Aion, Dan, Abel, Bet-Maaca, todo o Cenerote, toda a terra de Neftali. Ao saber disso, Baasa abandonou a fortificação de Ramá e retirou-se para Tersa. Então o rei Asa convocou toda a tribo de Judá, sem exceção de ninguém, para tirar as pedras e a madeira de que Baasa se tinha servido para as fortificações de Ramá. Com esse material, Asa fortificou Gabaá de Benjamim e Maspa. O resto da história de Asa, seus grandes feitos, seus atos e as cidades que construiu, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Com a velhice sobreveio-lhe a gota nos pés. Adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Nadab, rei de Israel, de 910 a 908. No segundo ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Israel. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, imitou seu pai, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e assassinou-o diante de Jebotom dos filisteus, no tempo em que Nadab e todo Israel sitiavam essa cidade. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono. Logo que subiu ao trono, exterminou toda a casa de Jeroboão, não deixando alma viva. Exterminou-os completamente, como havia predito o Senhor pelo seu servo Aías de Siló, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e levou Israel a cometer, provocando assim a cólera do Senhor, Deus de Israel. O resto da história de Nadab e suas ações, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Asa e Baasa, rei de Israel, guerrearam-se mutuamente durante todo o tempo de sua vida. Baasa, rei de Israel, de 908 a 885. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de Israel. Residia em Tersa e reinou 24 anos. Baasa fez o mal diante do Senhor, andou no caminho de Jeroboão e entregou-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeú, filho de Anani, contra Baasa nesses termos: Levantei-te do pó e estabeleci-te príncipe do meu povo de Israel. Tu, porém, andaste pelo caminho de Jeroboão e levaste meu povo de Israel a cometer pecados que excitaram a minha cólera. Por isso vou varrer Baasa e sua casa, e farei da sua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será comido pelos cães. O que morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu. O resto da história de Baasa, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi enterrado em Tersa. Seu filho Ela sucedeu-lhe no trono. O oráculo do Senhor transmitido pelo profeta Jeú, filho de Anani, fora pronunciado contra Baasa e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele tinha feito aos olhos do Senhor, irritando-o com seu proceder e imitando a casa de Jeroboão, mas também porque Baasa tinha destruído essa casa.